Olá, vamos gravar hoje alguns comentários a respeito do prefácio da primeira edição do livro de Emile Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Embora o prefácio da primeira edição seja bastante curto, ele contém vários elementos que permitem compreender quais são os objetivos perseguidos por Durkheim na sua análise da sociedade. Durkheim começa por observar que é pouco habitual tratar os fatos sociais cientificamente. Ora, o que são os fatos sociais para Durkheim? Os fatos sociais são as instituições, aquelas manifestações coletivas que têm força moral no interior da sociedade. Ele está reconhecendo que, embora os indivíduos estejam acostumados a viver com as instituições, e muitas vezes até mesmo participem da criação de algumas, isto não significa necessariamente que eles compreendam por que as instituições existem, por que os fatos sociais existem. Daí sua afirmação de que é pouco habitual tratar os fatos sociais cientificamente. Compreender cientificamente significa entender algo através das suas determinações internas e não de nossas crenças pessoais. Compreender cientificamente os fatos sociais significa compreender não o que gostaríamos que elas fossem, e sim o que elas efetivamente são no interior da vida social. Diante disto, ele vai dizer, podem até se surpreender, as pessoas podem até se surpreender que coloquemos isto como um ponto de partida para a reflexão, ou seja, estudar os fatos sociais, as instituições, cientificamente, objetivamente, ou seja, compreender as instituições não pelas nossas crenças pessoais, e sim por aquilo que efetivamente elas são. Isto pode surpreender o leitor. No entanto, se existe uma ciência das sociedades, isto é, se existe a possibilidade de compreender as sociedades tal como elas são, e não tal como gostaríamos que elas fossem, se existe uma ciência das sociedades, cabe esperar que ela não consista em uma simples paráfrase de preconceitos tradicionais, ou seja, que ela não seja apenas vista a partir de leituras que se consolidaram ao longo do tempo e que ficaram ali como forma de verdade. Mas é necessário que nos mostre coisas diferentemente de como as vê o vulgo. Voltando à passagem, na sua completude, se existe uma ciência das sociedades, cabe esperar que ela não consista em uma simples paráfrase de preconceitos tradicionais, mas nos mostre as coisas diferentemente de como as vê o vulgo. Quem é o vulgo nesse caso? É o senso comum. É aquele hábito cotidiano de se apropriar das coisas que temos diante de nós e trabalharmos com as primeiras impressões que estas coisas fornecem. Cotidianamente, os indivíduos lidam com instituições, mas eles lidam com estas instituições não compreendendo o que elas são, e sim se baseando nas impressões gerais que elaboraram a respeito das instituições, ou seja, dos fatos sociais. Daí que é necessário que esta investigação afaste o pensamento daquela forma de refletir que é comum ao vulgo, que é comum ao senso comum. E isto se faz preciso uma vez que o objeto de toda ciência, de toda compreensão objetiva,
da realidade, do fato ou do objeto de estudo que estamos investigando, o objeto de toda ciência é fazer descobertas. E toda descoberta desconcerta mais ou menos as opiniões aceitas. As opiniões aceitas são aquelas baseadas no senso comum. Lembremos que, no plano da vida cotidiana, o senso comum é fundamental para os indivíduos, a fim de que eles possam se sentir seguros para tomar decisões. Agora, isto não quer dizer que o senso comum responda adequadamente aos problemas que estão colocados para os indivíduos. Portanto, a menos que se atribua ao senso comum, ao pensamento vulgar, em sociologia, em uma ciência da sociedade, uma autoridade que há muito ele não possui nas outras ciências. E quais são estas outras ciências às quais Durkheim está fazendo referência? É a física, a química, a biologia, a matemática, terrenos de conhecimento que procuraram estabelecer métodos objetivos para explicar uma determinada realidade, uma determinada manifestação no interior da realidade. A menos que se atribua ao senso comum em sociologia uma autoridade que há muito ele não possui nas outras ciências, e não se percebe de onde lhe poderia advir essa autoridade, ou seja, por que a sociologia teria que se basear no senso comum, qual a autoridade que o senso comum poderia ter para esta ciência que se está tentando desenvolver, cumpre que o sociólogo tome decididamente o partido, a posição, de não se intimidar com os resultados de suas pesquisas, se estas forem metodicamente conduzidas. Isto quer dizer que não se analisa a realidade de uma maneira qualquer. Compreender a realidade não é ter uma ideia na cabeça e uma caneta na mão ou um teclado nas mãos. Compreender a realidade exige método, exige a adoção de determinados procedimentos que conduzam à compreensão objetiva daquilo que está sendo investigado. Aquele que fugir ou tiver medo de enfrentar estes problemas não está preparado para fazer ciência, uma vez que fazer ciência, diz Durkheim, denota um espírito corajoso e um espírito que tenha fé naquilo que vai descobrir. Fé no sentido de convicção de que utilizou o melhor método para investigar aquele determinado objeto. Infelizmente, diz Durkheim, é muito mais fácil admitir esta regra do que buscar praticar esta regra. E por que isto? Isto ocorre, diz Durkheim, porque estamos, por demais, acostumados a resolver questões com base nas sugestões do senso comum. E isso impede que possamos manter o senso comum à distância das discussões sociológicas. Este é o grande esforço a ser feito, afastar o senso comum da sociologia, desta ciência que procura compreender as sociedades. Quando cremos que estamos livres do senso comum, diz Durkheim, ele nos impõe seus julgamentos sem que o percebamos. Somente uma prática longa e especial é capaz de prevenir semelhantes lapsos. Portanto, a sociologia, ela tem o estatuto de um certo ofício. Não se é sociólogo porque se adquiriu um diploma, e sim porque se aprendeu a dominar os objetos de investigação. Com isto, Durkheim quer dizer que a sociologia não vai se constituir de uma vez por todas, mas, pelo contrário, ela é uma ciência que, como toda ciência, estará sempre em contínua reformulação, no sentido de compreender cada vez mais objetivamente
à estrutura da vida social, à realidade social, à sociedade em geral e às sociedades em particular. Que tenha sempre presente, pedimos ao leitor, diz Durkheim, que tenha sempre presente no espírito que suas maneiras de pensar mais costumeiras são antes contrárias do que favoráveis ao estudo científico dos fenômenos sociais, das manifestações sociais. E esses fenômenos sociais aos quais Durkheim se refere são as instituições. E, por conseguinte, que o leitor se acautele contra suas primeiras impressões. Se o leitor se entregar a estas primeiras impressões sem resistência, ele arrisca-se a julgar-nos sem nos haver compreendido. Assim, pode acontecer, diz Durkheim, que nos acusem de ter querido absolver o crime sob pretexto de fazermos dele um fenômeno da sociologia normal. E isto porque, para Durkheim, não existe sociedade onde não ocorra crime. No entanto, esta objeção seria pueril, fútil, pois, se é normal que em toda sociedade haja crimes, não é menos normal que eles sejam punidos. A instituição de um sistema repressivo não é um fato menos universal que a existência de uma criminalidade, nem menos indispensável à saúde coletiva. Se é um fato que toda sociedade convive com o crime, também é um fato que toda sociedade estabelece regras de punição para o crime. E estas regras são instituídas coletivamente. Elas traduzem o sentimento da consciência coletiva em determinado momento. Para que não houvesse crimes, diz Durkheim, seria preciso um nivelamento das consciências individuais, ou seja, uma certa forma de lobotomização dos indivíduos, de tal modo que todos pensariam da mesma maneira e todos estariam convencidos ou bloqueados para a tentação de realizar um crime. Para que não houvesse crimes, seria preciso um nivelamento das consciências individuais, o que não é nem possível e nem desejável, porque isso cercearia a liberdade de reflexão dos indivíduos. Mas, para que não houvesse repressão, para que o crime não fosse condenado, seria preciso uma ausência de homogeneidade moral. Seria preciso uma sociedade onde os indivíduos não estabelecem normas coletivas de convivência. Cada um pensa da sua maneira. E se cada um pensa da sua maneira, seria muito difícil estabelecer uma penalização para determinados atos que fossem considerados criminosos. Seria inconciliável não penalizar o crime com a existência de uma sociedade. Todavia, partindo do fato de que o crime é detestado e detestável, o senso comum conclui erradamente que ele deveria desaparecer por completo. Durkheim está dizendo, em vez de se tentar compreender por que a sociedade pune o crime, os indivíduos trabalham com o ideal de uma sociedade onde não ocorra crimes, o que seria, para Durkheim, uma impossibilidade, uma vez que não teria nem como domesticar os sentimentos humanos de raiva, de ódio, de violência. Uma sociedade deste tipo seria uma sociedade onde teriam que ser lobotomizados todos os indivíduos, a fim de que eles fossem praticamente vegetais, ou se comportassem como vegetais. Todavia, dirá Durkheim, portanto, partindo do fato de que o crime é detestado e detestável, o senso comum conclui erradamente que ele deveria desaparecer por completo. Com seu simplismo costumeiro, o senso comum não concebe que uma coisa que provoca repugnância possa ter uma razão de ser útil. Não há nenhuma contradição nisso, diz Durkheim.
Há, por exemplo, no organismo, funções repugnantes cuja atividade regular é necessária à saúde individual. Durkheim frequentemente usa exemplos da biologia do corpo humano, uma vez que ele está buscando nas ciências da natureza também elementos para constituir o seu método de investigação das sociedades. Isto não significa que Durkheim queira reduzir o social à ciência da natureza, e sim que ele está buscando recursos metodológicos, elementos para poder compreender cientificamente as sociedades existentes. Acaso não detestamos o sofrimento? Prossegue Durkheim. E, não obstante, um ser que não conhecesse o sofrimento seria um monstro. A dor é um fato normal, contanto que não seja apreciada. O crime é normal, contanto que seja odiado. Portanto, para Durkheim, determinadas manifestações podem até provocar horror e indignação, mas se elas provocam horror e indignação, isso significa que a sociedade é saudável, porque ela está reagindo contra aqueles horrores e manifestando a sua indignação. Prossegue Durkheim, observando que o método que ele está propondo não tem nada de revolucionário. Não tem nada de revolucionário no sentido de ele não está inventando a roda, ele não está fazendo nada de inovador, ele apenas está buscando elementos em outras ciências que possibilitem metodologicamente conduzir a uma compreensão da sociedade. Na realidade, diz Durkheim, nosso método é essencialmente conservador. E é conservador porque ele está buscando em outras ciências parâmetros para investigar a vida social. E é conservador pois considera os fatos sociais como coisas cuja natureza, ainda que dócil e maleável, não é modificável à vontade. Durkheim fala também que é conservador porque ele está buscando compreender o quê? As instituições. Ele não está procurando derrubar as instituições, ele está procurando compreender o que faz com que uma instituição surja, como que ela se desenvolve e como que ela se comporta nas suas fases mais avançadas, como é que ela se transforma, como que as instituições nascem, como elas se desenvolvem, e como elas se transformam de tal modo a garantir a sua utilidade para o coletivo de indivíduos de uma determinada sociedade. Assim, o método é essencialmente conservador, pois considera os fatos sociais, as instituições, como coisas cuja natureza, ainda que dócil e maleável, não é modificável à vontade. Aqui valem 3 explicações. Por que as instituições são coisas? Porque elas existem com externalidade aos indivíduos. Quer os indivíduos gostem ou não da instituição religiosa, por exemplo, quando eles nascem, já encontram a instituição religiosa posta na sociedade. Não é o indivíduo que vai fazer uma instituição, e sim a consciência coletiva que produz a possibilidade da instituição. E é necessário investigar estes fenômenos sociais como coisas, no sentido de exterioridade. Não se pode abordar um determinado objeto de investigação partindo do princípio que se conhece o que é aquele objeto de investigação. É necessário um certo distanciamento do investigador, o abandono de pré-noções em relação àquele objeto que vai ser investigado. Daí a ideia de ser tratado como coisas, como manifestações exteriores ao organismo do indivíduo, cuja natureza, ainda que dócil e maleável. Por que é maleável? Porque as instituições se transformam. As instituições não estão postas de uma vez por todas. Elas vão assumindo novas configurações na medida em que as sociedades também vão assumindo novas configurações. Bem mais perigoso é a doutrina que vê neles, nos fatos sociais, apenas o produto de combinações mentais, que um simples artifício dialético pode, num instante, subverter de cima a baixo. Aqui, 2 outras considerações. Perigosa é a doutrina que vê neles apenas o produto de combinações mentais.
Ou seja, são indivíduos que numa determinada manhã acordam e falam assim: vou fazer essa instituição e vocês aprendam a respeitar todas estas instituições. Para Durkheim, as instituições não surgem de um esforço mental individual, elas surgem de determinadas condições que existem no interior da sociedade. Doutrina que vê nelas apenas o produto de combinações mentais, que um simples artifício dialético pode, no instante, subverter de cima a baixo. O que é este artifício dialético? Significa que, para Durkheim, há uma tendência da dialética em negar tudo que existe. Então, uma instituição não pode desaparecer simplesmente porque os indivíduos neguem a sua existência ou não gostem dela. As instituições, os fatos sociais, têm uma conotação própria, que não depende da vontade individual e muito menos de um simples ato de negação. A dialética aqui entra nesse sentido mais simplificado para Durkheim, o de um pensamento que procura negar o existente para constituir o novo a partir do nada. Daí a ideia dialético pode, num instante, subverter de cima a baixo. Prossegue Durkheim observando que é habitual representar-se a vida social como desenvolvimento lógico de conceitos ideais. Por outras palavras, são as ideias que constituem o mundo. A partir de determinadas ideias que os indivíduos colocam no mundo, essas ideias são aceitas e, com isso, o mundo vai se adequando ao mundo das ideias. É habitual representar-se a vida social como desenvolvimento lógico de conceitos ideais. No entanto, a evolução coletiva depende de condições objetivas. Significa que o pensamento coletivo ele não está deslocado das condições materiais existentes para os indivíduos de uma determinada coletividade, de uma determinada sociedade. Aqui Durkheim está evocando a ideia da morfologia social e da fisiologia social. O que é esta morfologia social? Peguemos a definição do próprio Durkheim. Morfologia social é o estudo da base geográfica dos povos em suas relações com a organização social. Estudo da população, seu volume, densidade e distribuição geográfica. Portanto, Durkheim está reconhecendo aqui que para compreendermos as manifestações coletivas que vão ganhar força de instituição, é necessário ter em consideração também a base material da sociedade. Ele vai dizer, horas, podem nos acusar aqui de materialismo. Na verdade, ele está fazendo aqui uma referência à concepção materialista da história, uma vez que Marx parte da base material da sociedade. Ele está dizendo, não tem nada a ver com este referencial teórico. O que nós estamos colocando apenas é que, para existir a consciência coletiva, é necessário uma determinada base material na qual os indivíduos estão vivendo e estão travando as suas relações sociais. É habitual, portanto, representar-se a vida social como desenvolvimento, lógico, de conceitos ideais. A evolução coletiva depende, no entanto, de condições objetivas, definidas no espaço, e não é impossível que nos acusem de materialista, pelo fato dele reconhecer que existe uma base material a partir da qual as instituições se configuram, ele pode ser acusado de materialista, ou seja, de comunista, ou então de partidário da teoria desenvolvida por Marx na concepção materialista da história. Entretanto, diz Durkheim, poderíamos com maior justiça reivindicar a qualificação contrária. Com efeito, não está na essência do espiritualismo a ideia de que os fenômenos psíquicos não podem ser imediatamente derivados dos fenômenos orgânicos? E aqui ele já está incorporando também à reflexão o desenvolvimento da psicologia, que vai procurar mostrar que nem todas, nem as neuroses, por exemplo, né? Que as neuroses, nem todas elas
ou nem todos, alguns hábitos adquiridos pelos indivíduos não são de origem orgânica, mas são de origem psíquica. Portanto, é necessário separar quais são as causas biológicas e quais são as causas psíquicas de certas neuroses, por exemplo. Está na essência do espiritualismo a ideia de que os fenômenos psíquicos não podem ser imediatamente derivados dos fenômenos orgânicos. Nosso método não é, em parte, senão uma aplicação desse princípio aos fatos sociais. Assim como os espiritualistas separam o reino psicológico do reino biológico, certas doenças, por exemplo, têm a sua causação biológica e outras, elas derivam de certas manifestações psicológicas. Separamos o primeiro do reino social, ou seja, separa o biológico do reino social, assim como separa também o psicológico do reino social. Da mesma forma que eles, recusamos-nos a explicar o mais complexo pelo mais simples. Portanto, se quero compreender a vida social, tenho que partir do princípio de que a vida social é complexa e não simples. E é necessário, portanto, compreender esta complexidade. Nosso principal objetivo, prossegue Durkheim, é estender à conduta humana o racionalismo científico, mostrando que, considerada no passado, ela é redutível a relações de causa e efeito que uma operação não menos racional pode transformar a seguir em regras de ação para o futuro. Aqui Durkheim está evocando 3 elementos. Primeiro, a necessidade da história. É preciso compreender como que uma instituição surgiu, como que ela se desenvolveu, por que ela se mantém e como ela se transforma. Portanto, o conhecimento é um conhecimento de ordem genética. Para compreender uma instituição, é necessário entender também sua origem, desenvolvimento, permanência e transformação. Além do que, é preciso ter em consideração que conhecer as instituições visa viabilizar um outro agir prático por parte dos indivíduos. Não cabe ao cientista, diante de uma descoberta do que é uma instituição, procurar colocar em prática os aprendizados a respeito daquela instituição. O que o cientista faz é fornecer conhecimento para aquilo que Weber chamaria os homens de ação. Mas o cientista não é ele mesmo o homem de ação. Daí, Durkheim colocar que transformar a seguir em regras de ação para o futuro, ou seja, fornecer um conhecimento que possa ser absorvido pela sociedade e possa ser utilizado pela sociedade a fim de fazer com que esta sociedade melhore a sua estrutura, seja uma sociedade mais racional ou, em dizeres durkheimianos, seja uma sociedade mais harmônica. Os fatos, portanto, as instituições, se forem inteiramente inteligíveis, bastam à ciência e à prática. À ciência, pois não há motivo para buscar fora deles suas razões de ser. A ciência procura descobrir o que uma instituição é e por que ela existe, que papel social ela cumpre. À prática, pois seu valor útil é uma dessas razões. Desvendado para que serve uma determinada instituição, os indivíduos terão que aprender a conviver com aquela instituição ou mesmo a defendê-la. Pegando um exemplo bem simples, há um desrespeito completo, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Isto resulta de um desconhecimento da instituição Supremo Tribunal Federal. Mas tão logo seja estabelecida uma compreensão clara de para que serve o Supremo Tribunal Federal, como surgiu, como ele se desenvolve, como se transformam as decisões do interior do Supremo, os indivíduos tenderiam muito mais a defender o Supremo Tribunal Federal do que a chegar no Supremo Tribunal Federal, quebrando tudo, devastando tudo. Daí que Durkheim afirma que os fatos, se forem inteiramente inteligíveis, bastam à ciência e à prática. A ciência
pois não há motivo para buscar fora deles suas razões de ser. Há a prática, pois seu valor útil é uma dessas razões. Nesta época de misticismo renascente, e aí Durkheim acerta plenamente, tal empreendimento pode e deve ser acolhido sem inquietude, e mesmo com simpatia por todos aqueles que, embora diverjam de nós em certos pontos, partilham nossa fé, portanto, convicção, no futuro da razão. Isto quer dizer, na possibilidade dos indivíduos terem um agir pautado não no instinto, e sim na compreensão do que é a realidade, do que é a sociedade e do que são as instituições. Se Durkheim se lança todo esse esforço apontando seus elementos gerais no prefácio, é porque ele está reconhecendo também que, embora a preocupação em se compreender a sociedade atravesse séculos, nem todas as formas de pensamento se aproximaram de estabelecer uma compreensão da sociedade, uma vez que operacionalizaram muito mais com uma determinada ideia do que gostariam que fosse a sociedade e não daquilo que a sociedade é. É a este esforço que Durkheim está se lançando. Compreender o que são as instituições, compreender o que é a sociedade e como que a sociedade ela pode encontrar caminhos para viver em harmonia. Portanto, nesta perspectiva, é claro que Durkheim está afastando as contradições mais candentes da sociedade, mas ele está apontando qual é a perspectiva que orienta o seu estudo. É conservar as estruturas sociais. Daí que, em geral, Durkheim é entendido como um pensador conservador. Ele não está afim, por exemplo, ele não está voltando sua atenção para superar a sociedade capitalista. Ele está procurando compreender como que a sociedade industrial, que se desenvolveu com a derrocada da sociedade feudal, ela pode constituir estruturas, instituições que sejam fortes o suficiente para garantir a harmonia entre as classes sociais. Com estas considerações, fechamos a nossa leitura deste prefácio à primeira edição que Durkheim coloca em seu livro As Regras do Método Sociológico. Espero que tenham gostado da discussão, encaminhem as considerações positivas e negativas e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.